Gravando! Bom dia, bem-vindo a mais uma aula de história. Vai, bora! Simbora, turminha! Simbora, vai! Seguinte, vimos na aula passada, né, a Bastilha pegar fogo, né, a invasão da Bastilha, e vimos que a Bastilha ela não era mais uma prisão, né, onde você tinha a pólvora, mas ela foi destruída, ela foi invadida porque ela era um símbolo do autoritarismo do rei. Vimos que a fagulha, a faísca, foi a demissão do Necker, que era uma pessoa extremamente popular, né, entre os franceses. E por que ele era popular? Por que ele era pop? Por quê? Alguém lembra? Porque ele ajudou Porque ele colocou terceiro estado. a burguesia, Ele conseguiu fazer o povo ter um pouco mais de demonstração na votação. É isso mesmo. A população, como esse slide aqui eu coloquei já na aula passada, o Necker ele foi responsável, né, por convocar a Assembleia dos Estados Gerais, onde o terceiro estado teria voz, né? Extremamente popular, então, essa decisão do Necker. Quando o rei mandou ele embora, enfim, já viu o que deu. Também vimos que o rei falou que a Assembleia dos Estados Gerais era algo consultivo, que não era deliberativo, né? Vimos esses dois termos, né? Enfim. E aí vamos entender a Revolução. Pô, o que aconteceu depois da Revolução, depois da Bastilha? O rei morreu, viveu. O que os revolucionários fizeram? O que a burguesia fez? É isso. O objetivo da aula de hoje. Então, bora lá, tá? Lembrando, tá? O Dexter, ele lembrou muito bem, a prova de história, ela mudou de data. Na aula passada eu tinha falado que era dia 17, veio hoje a mensagem para mim, o novo calendário. Ah, tá aqui no celular. O calendário, que agora a prova será dia 16, tudo bem? Dia 16 de junho será a prova de história, módulo 7, Revolução Francesa, tá bom? A gente viu aí. 16 de junho? Isso, 16 de junho, tá bom? Bem, primeira etapa da Revolução Francesa. Bem, tudo concentrado na Assembleia Nacional. A Revolução, ela coloca fim, a Revolução Francesa, ela coloca fim a esse absolutismo, essa soberania do rei. Então, agora é a Assembleia Nacional, os representantes do primeiro, segundo e terceiro estado que vão ditar as regras. E a primeira coisa que eles fazem, a primeira decisão que eles tomam é a abolição, vamos lá, a abolição dos privilégios feudais. Portanto, o que significa essa abolição dos privilégios feudais? O clero e a nobreza passam a pagar impostos. Finalmente, a decisão que o Calonne não tomou, quer dizer, o Calonne tomou, né, o ministro anterior ao Necker, mas foi despedido. E que o Necker viu que não dava para tomar, só com uma revolução, e a revolução foi consagrada. Tá aí, a abolição dos privilégios feudais. E aí, turminha, eu coloco para vocês 3 charges que tratam sobre esse abuso, tanto da nobreza quanto do clero. Olha lá, ó. Vamos? Isso. Essa imagem vai ser de um exercício da sua apostila, vai ser um exercício da sua apostila, isso aqui, tá? Você tem representantes do clero e da nobreza, e aí você tem uma pedra em cima de que seria o terceiro estado. Essa pedra, ela tem como representação o peso dos impostos. Né? É o peso dos impostos. É o peso da exploração. Está esmagando, né, o terceiro estado. Está esmagando camponeses, operários e os comerciantes, que é a burguesia. Tá? Lembrando mais uma vez, queridos e queridas, terceiro estado é o povo. Mas quem lidera o terceiro estado? Burguesia. Tudo bem? Se você falar, o terceiro estado é a burguesia, errado. Ai, meu Deus, professor. Errado. Oi. A burguesia não é o povo já? Não. A burguesia ela é parte do povo. Você tem a burguesia, você tem camponeses, você tem os sans-culottes, você tem o operário. Dentro do terceiro estado é o povo. É errado você dizer o seguinte, o terceiro estado é a burguesia. Não. A burguesia ela é parte do terceiro estado. Cuidado com isso, tá bom? É isso que eu quero dizer. Maravilha. Outra charge, mais uma. Tá aí. Essa também é clássica, né? Professor, quem manda então é a burguesia, né? Quem lidera. Beleza? Quem lidera é a burguesia. Obrigado. Imagina. Então aqui, ó, você tem um padre
e mais um nobre sendo carregado pelo terceiro estado, por um representante do terceiro estado. Perceba, né? As meias rasgadas, roupa surrada, e ele velho, né, de tanto trabalhar, tendo que sustentar os privilégios da nobreza e do clero. E por último, e aí, se vocês não... vocês têm muitas aulas, né? O slide de abertura de Revolução Francesa é essa próxima charge aqui, ó. Né? A abertura da Revolução Francesa é essa charge. O que é isso, né? Você tem aqui o terceiro estado tirando as correntes, se libertando contra aqui um padre e um representante da nobreza, né? Se libertando, tirando as correntes. Aqui ao fundo, acho que a minha... Deixa eu voltar lá, aqui, o meu tá melhor. Cadê? Aqui. Cadê? Ali você vê ao fundo da imagem a Bastilha, o pessoal subindo a Bastilha, destruindo a Bastilha, né? Olha ele aqui do lado desmoronando. Certo? E aqui você tem ele já pegando em armas, né? Esse representante do terceiro estado pegando em armas, e aí a nobreza e o clero tipo, oh meu Deus do céu, ferrou, vai apanhar. Já era, apanhou. Entendeu? Vai tomar boxe, né? Vai tomar porrada. Cadê? Isso. Tá bom? Professor, só de voltar naquela tela lá, só para eu terminar de copiar. Essa aqui, Por né? favor. Ai, isso. Obrigado, professor. De nada. Tá bom? Bem, aí eu vou já falando sobre o próximo slide, certo? O que acontece? Beleza, você tem essa abolição dos privilégios, mas é fundamental eu criar uma nova ordem jurídica. Tá, traduzindo. É fundamental eu criar novas leis, novas regras para essa nova nação que está nascendo. Não vale as regras do absolutismo. Não vale as regras que ofereciam privilégios e vantagens para alguns. É fundamental a revolução, né, criar um novo conjunto de leis. E qual será dado o nome desse importante documento e famoso documento? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá aí, ó. Tá aí a Assembleia e a famosa Declaração de é francês. Traduzindo, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ai, meu Deus do céu. Enfim, o que diz... Você não precisa copiar. Ai, meu Deus, tá acontecendo várias coisas aqui no meu computador. Você pode copiar a declaração inteira, professor? Não, eu peguei só alguns artigos. Você pode copiar isso aqui, né? Aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Copie isso aqui, que é algo importante. Mas aí os artigos que eu colocar aqui, pelo amor de Cristo, não decore. Copiar em francês, professor. Oi? Copiar em francês. Isso, eu peguei em francês para você copiar. Maravilha. Olha lá uns artigos, né? Já aprendeu outra língua, nós aplaudimos, professor. Eu não entendi o que você falou, Camila. Professor, nós já aprendemos outra língua, tá entendendo? Nós copia em francês, nós tá aprendendo outra língua. Olha como é inteligente. Não é para copiar nada. Ó, bora lá. Tá lá o artigo número 1. O que diz? Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. É para copiar isso? Ele acabou de falar que não era para copiar. Ah, tá. Não, pô, porque é pequenininho, dá pra copiar. Não é para copiar, tá bom? Relaxa, esses artigos não é para copiar. É só para você copiar. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Só isso. Os artigos você não precisa copiar. Só trouxe por curiosidade aqui. Tá certo? Beleza. Tá aí. O artigo número 1, né? Essa questão de nascença. Acabou o privilégio de nascença. Todos vão ser vistos como seres iguais. Haverá desigualdade social? Haverá desigualdade social. Mas essa desigualdade não será baseada em que família você nasceu. Vai ser baseada nas suas qualidades, naquilo que você se aperfeiçoar. Ponto. Mas todos terão os mesmos direitos. Aí eu peguei um outro artigo 4, sobre a liberdade. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais, vida, liberdade e propriedade de cada homem
não tem por limite senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Ora, o limite que eu tenho é o mesmo que você tem, é o mesmo que seus pais têm, e nós vamos usar, nós vamos gozar, nós vamos aproveitar todos esses direitos que nós temos. Esses limites apenas podem ser determinados pela lei, tá? Aquele negócio, o meu direito acaba quando o do outro começa, certo? Aquela famosa frase. A minha liberdade, vou mudar, a minha liberdade termina quando a do outro começa. Quando eu acabo interferindo na vida do outro, não é mais possível, né? A minha liberdade tem que ser limitada. E o último artigo, tá? Pelo amor de Deus, gente, vocês não estão copiando isso aqui, né? Não é para copiar, é só para, enfim, trazer curiosidade. A lei eu tô tirando print. Ih, professor, não, tudo bem, se tirar print, ok. Tirar print, ok. Pode tirar. Tranquilo, mas... Tô copiando. Não, Nicolas, não é para copiar, meu querido. Não, você tá de sacanagem comigo. Ah, vá. Ó, a lei apenas deve estabelecer penas estritas e evidentemente necessárias e ninguém pode ser punido senão por força de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada. Ora, aqui muito sobre a questão penal. Eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. Eu tenho que seguir o arcabouço legal que existe, certo? A presunção de inocência, todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Enfim, vários valores jurídicos são colocados aqui, que tem berço em Roma, não nasce na França isso aqui. O berço jurídico brasileiro, o Código Civil brasileiro, ele tem como inspiração Roma, o Império Romano, gente. Eu sei disso, sabe por quê? Porque minha irmã faz direito e ela me conta todos os babados. E aí, por causa disso. Beleza? Então é isso, tá? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aqui ainda tem uma desigualdade de gênero, tá? Aqui ainda tem desigualdade de gênero. Mulher não pode participar. Mas aquele negócio que eu falei, então a Revolução Francesa não é tudo isso. Calma, gente. Cada época tem seu processo. Certo? Cada época com seu processo histórico. Eu não posso cobrar, sei lá, de um grego, né, certas coisas. Eu posso cobrar de uma pessoa do século XXI, mas de um grego do século V a.C., meio complicado, né? É bem errado até. Beleza? Seguindo. Revolução, primeira etapa, né? Continuando. O que aconteceu? Olha lá. Olha aqui já é para copiar, né? Isso. A Revolução, primeira etapa, você já copiou, né? Esse título vai permanecer. Você tem os confiscos das terras da igreja. Então, da nobreza, perdão. As terras de nobres foram tomadas, foram retiradas. E essas terras serviram para serem distribuídas aos camponeses. Consequência, os nobres fugiram da França, emigraram, foram embora, fugiram. Porque eles perderam seus privilégios. E a Revolução acontece na França, a Revolução Francesa. A queda do absolutismo é na França. E os outros países da Europa? São absolutistas também. Então, essas famílias de nobres fogem da França e vão para outros países em que eles consigam ter os seus privilégios. E a igreja também sofre. A igreja, você tem o confisco, agora sim, os bens da igreja. Alguns bens da igreja são confiscados, tá? São retirados também. Perceba, clero e nobreza. Fala, Nicolas. Não é imigração? Emigração porque exporta, né? Emigrar. Imigração é quando vem, é quando chega. Imigrante, chegou. Emigrante, saiu. Tá então, bom. Você tem uma emigração dos nobres, uma saída dos nobres. Tá? Lembra emigrar de exportação, imigrar, importação. Ajuda. Tá bom? Certo. E aí você tem a primeira Constituição da França. Primeira Constituição. Como será feita o que será colocado na França? O rei permanece ou não permanece? O rei permanece. O rei permanece. Isso mesmo, você fala, mas como assim? O rei permanece. A Constituição francesa, ela proclama uma monarquia constitucional. É um rei, mas que ele tem como limitação o quê? A Constituição, um conjunto de leis. E você tem a divisão dos três poderes. Aqui você vê muito dos teóricos iluministas.
Por exemplo, a questão da terra, né? O Rousseau tratou disso. A divisão dos três poderes, você consegue perceber aqui o Montesquieu, tá? Naquele vídeo antes das férias, né, da quarentena. Então, assim, eu sei que faz muito tempo, por isso que eu gosto de retomar aqui para vocês, tá bom? Por isso, aqui também justifica, no âmbito teórico, da teoria, por que a Revolução dos Estados Unidos ela é muito mais iluminista. Eu estou dizendo isso só de maneira didática, tá? Como ela é muito mais iluminista do que a francesa. Nos Estados Unidos, quando você teve a Revolução Americana, você teve a proclamação de uma república com um presidente. Aqui você teve a manutenção do rei. Você teve a permanência do rei, mas claro, com uma constituição que limite os seus poderes. Bem, os três poderes, né? O poder executivo está na mão do rei. Ok. E aí o legislativo são os deputados. Mas como que é esse legislativo? Como que são esses deputados? Como que é o voto, né? Como são escolhidos esses deputados? O voto é censitário. Todo mundo lembra o que é voto censitário. É voto por renda. Voto por renda. Portanto, nessa revolução liderada pela burguesia, os direitos políticos, portanto, então o direito de voto, o direito de ser deputado, foi estendido para a burguesia somente. Predominância da burguesia nas decisões políticas. A maioria dos representantes do terceiro estado são burgueses, porque são esses comerciantes que conseguem ter renda, voto censitário é voto a partir da renda, eles conseguem ter renda para poder votar e participar das eleições. Isso vai gerar problemas depois. Né? Nobres votavam também? Como que é? Nobres também votavam? Não, é isso. Direitos iguais, né, perante a lei. Em relação a voto, nobre votava, representante do clero votava, e agora a burguesia entra nesse jogo político. Mas aí você tem um problema aí, né? Você tem um descompasso. Qual que é o descompasso? Beleza, as leis são iguais para todo mundo. Se um nobre roubar, um camponês roubar, a lei vai ser igual. Beleza, na teoria, viu, gente? Na teoria, mas enfim, né? Ok, beleza, na teoria vai ser. Certo. Mas qual que é o descompasso? Quem é que produz essas leis? Clero, nobreza e burguesia. Camponês está fora, o sans-culottes está fora, os operários estão fora, porque eles não têm renda suficiente. Perceba, ainda, eu estou no século XVIII, gente, final do século XVIII, né? Ainda tem muito a ser conquistado no âmbito de direitos aqui, direito das mulheres. Resumindo, então, o terceiro estado está fora ou não? Grande parte tá. Só que, Dexter, qual que era o principal pedido do povo? Que o clero e a nobreza pagassem impostos, que as leis fossem iguais para todo mundo. E aconteceu. Essa é a parte que a Revolução Francesa contribui bastante. Agora, na questão política, olha quem só participa da política, quem tem renda, quem tem dinheiro. Então, os pobres ainda estão excluídos da política. A França vai ter que lutar ainda muito por isso. Tudo bem? Os burguês Tá bom, obrigado, professor. Imagina! E aí você tem aqui o poder judiciário, certo? O poder judiciário tá aí no final, né? O rei deveria obedecer às leis criadas pela burguesia. Tudo bem? Isso aqui, né, já está dito. E o rei muda para o Palácio das Tulherias. Tulherias. Isso aqui é importante dizer para vocês. Aqui a gente vai ter uma coisa interessante. Vocês lembram que o rei ele morava no Palácio de Versalhes, no famoso Palácio de Versalhes, no Palácio de Versalhes, que até brinquei na aula passada, né? É como se fosse São Bernardo, é como se fosse Guarulhos, né? Guarulhos. A distância de Guarulhos para o centro de São Paulo é a mesma coisa, de Versalhes para o centro de Paris, né? Seu professor, como você sabe disso? Você foi para Paris? Não, gente, não. Né? Meus amigos foram e me contaram. Eu só sei, eu não sei, as pessoas me contam e eu falo. Então, aqui você tem uma questão importante. Versalhes, então, fica uma distância considerável do centro de Paris. O Palácio das Tulherias fica em Paris. Fica na cidade de Paris. Alguém tem aí, sei lá, alguma suposição, alguma hipótese por que foi feito isso? E aí, se alguém tiver, levante a mãozinha aqui, ó, do
do Zoom para poder participar, por favor. Senão... Fala, Nicolas, levantou primeiro. Por quê? Porque para eles verem o que o rei estava fazendo. Boa, é isso mesmo, é nesse sentido. Você tem essa mudança do palácio, da morada do rei, olha, ele vai ficar aqui na cidade, vai ficar no centro da cidade. Vai ficar no centro da cidade porque a gente vai fiscalizá-lo, porque a gente vai vigiá-lo. Ele vai estar, o povo vai estar de olho nele. Fala, Gu. Eu ia falar isso. Fala, Nath. O Palácio das Tulherias ficava abaixo do Palácio de Versalhes, né? Ou tipo assim, de mais conhecido, né? Sim. O Palácio de Versalhes é o mais famoso, com certeza, sim. Obrigado. Imagina, tá? Tá lá, tá? O Palácio das Tulherias. Esse aqui é o Palácio das Tulherias, né? Um baita palácio, diga-se de passagem, né? Continua exuberante, né? Mas bem aqui bonito. Lindíssimo, lindíssimo. O Palácio de Versalhes, quando vocês forem para Paris, vocês vão, viu? Se Deus quiser, vocês vão sim. Ah, sim, com certeza. Não, vocês vão mesmo. É sério. Sonhar nunca Tem o fé nisso. Tem o famoso Jardim de Versalhes. Falam que é lindíssimo, é maravilhoso. Falam que é muito lindo esse negócio. Fala, Nicolas. Volta no outro slide, por favor. Volto. Fala, Nicolas. Aquele negócio que o governo, que era do governo, era do rei e tal, ainda tinha? Na França, não, né? Agora a gente está num outro processo. No restante da Europa, tem. Mas na França mudou. Tô no período da Revolução. O rei, poderes limitados. Ele não é mais um... Não mais, né? Esse negócio. E assim por diante. Ô, professor, qual foi o nome do tratado que limitou o poder do rei? Qual foi o nome mesmo? Declaração... Na verdade, ali o nome é Constituição, tá? A Constituição que limita o poder do rei, a Constituição. E aí você tem aquela Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, esse famoso conjunto de leis, em que diz que o ser humano nasce igual, todos têm direito à propriedade, as leis são iguais, sobre as liberdades e assim por diante. Tá bom? Tá bom, ok. Professor, Oi. depois que o rei ele foi para esse Palácio das Tulherias, ele ainda estava governando a mesma cidade ou quem ficou governando a outra cidade depois que ele saiu? Versalhes? Isso. Assim, não, virou... os revolucionários tomaram conta. Começaram a tomar conta de todas as cidades da França, colocar representantes do terceiro estado, né, em cada cidade. Beleza? Uhum, tirando os nobres e colocando representantes do terceiro estado. Bem, O primeiro e o segundo estado quem era mesmo, professor? clero e nobreza. Ah, é verdade. Tá bom? Só que é o seguinte, o rei... Imagine uma pessoa que desde a sua infância ouviu o seguinte, você manda em tudo, você é o cara, você é Deus na terra, ninguém pode duvidar do seu poder. E aí, com o que nós vimos, ele é retirado do poder. Beleza. Você acha que ele vai aceitar? Você acha que ele vai ficar feliz? Você acha que ele vai ficar contente? Nope. Óbvio que não. Mas ele poderia, né? Ele poderia aceitar os revolucionários não expulsaram o rei. Ele tem um cargo ali, né? O poder executivo, ok, mas tem um poder limitado, mas ele continua tendo algum tipo de protagonismo. Mas é o seguinte, o cara é ambicioso. O cara quer mais do que... Ele quer voltar a ser supremo. Ele quer voltar a ser o rei Sol, né? Como seu vô, Luís XIV, né? Aqui é o Luís XVI, o Luís XIV, o rei Sol, Lestat Semois, todas aquelas teorias de que o poder emana do rei. Né? Por isso que nós vamos ter a queda da monarquia. O rei ele não se sustenta no poder. Ele não consegue sustentar no poder. O que acontece? Na aula passada eu deixei algumas perguntas para vocês, né? E uma delas era a seguinte. Pausa para água. Uma delas era a seguinte. Como que os outros reinos absolutistas, então o reino da Áustria, o reino da Itália, o reino da Prússia, vão enxergar isso? Como eles vão ver isso, né? Esse
essa revolução, essa queda do poder do rei? Bem, isso preocupa as monarquias vizinhas. Aqui, preocupação das monarquias vizinhas. Quais são as duas monarquias que são aliadas do rei francês? As duas monarquias aliadas ao rei francês é o reino da Prússia. Tá vendo que eu coloquei a bandeirinha bem em cima onde é o reino da Prússia, né? O reino da Prússia. Aqui, ó, né? De novo, reino da Prússia. 10 minutos. E o reino da Áustria-Hungria. O reino da Áustria, o Império Austro-Húngaro. Esses dois reinos olham com preocupação o que acontece na França. O reino da Áustria-Hungria, né? O reino da Áustria e o reino da Prússia. Só por curiosidade, o reino da Prússia vai ser a Alemanha no futuro, beleza? Mas é isso aí, voltando. O reino da Prússia e o reino da Áustria ficam preocupados porque são reinos absolutistas e ficam com medo de que o que aconteceu na França aconteça também nos seus reinos. O que eles tentam fazer? Planejam a fuga do rei da França. Qual que é a ideia? O rei da França foge com todas as informações do exército francês, da localização do exército francês, da nova guarda nacional, para que o reino da Prússia e da Áustria invadissem a França. E como eles sabiam onde estava o exército francês, eles sabiam aonde podiam atacar, né? Ser mais efetivos no ataque. Com isso, então, o rei francês ele topa essa fuga e ele foge. Então aqui você tem um desenho, tá aí, a fuga do rei, a fuga da família real. Certo? Só que é uma tentativa, né? É uma tentativa de fuga. A fuga não deu certo. Quando a França estava próxima, deixa eu ver se eu pegar o mapa aqui. Quando a França estava próxima a entrar na região dominada pela Áustria-Hungria, olha aqui o Império Austro-Húngaro, e toda essa região aqui, ó, é dominada pela Áustria-Hungria. Perceba aqui o meu mouse, tá bom? Então, quando o rei da França estava perto de atravessar a fronteira, entrar no reino da Áustria, ele é detido. Tá lá. Ele é detido. E pior, quando ele é detido, de novo, é uma traição. Ele leva informações do exército francês para um inimigo que é o fim da revolução. E lembre-se, os revolucionários mantiveram o rei no governo. Mantiveram o rei. Então isso entra assim, a população fica... Se já tinha parte da população que não apoiava a permanência do rei, e tinha, e na próxima aula eu deixo isso mais claro, quem são esses grupos que já não queriam o rei, agora, aqueles que defendiam a permanência do rei, acabou. Acabou, amigo e amiga, acabou, já era. O rei perdeu o mínimo de confiança. Foi uma traição. Uma traição. O plano ele foi descoberto por um importante deputado chamado Robespierre, tá? O plano descoberto pelo deputado Robespierre, que é do grupo jacobino. O que é esse grupo jacobino? Relaxe que na próxima aula eu explico. Tudo bem? Na próxima aula eu explico esses grupos que eu falei para vocês, tá bom? O general prussiano, né, o general da Prússia, ele descobre, né, que o rei foi preso e ele ameaça de morte os membros da Assembleia. Ele manda uma carta. O general da Prússia manda uma carta para a Assembleia, né? Pós-Revolução Francesa, manda uma carta para a Assembleia falando o seguinte: olha, se vocês fizerem alguma coisa com o rei, com Luís XVI, nós vamos invadir. Nós vamos para a guerra, nós vamos invadir, nós vamos entrar, nós vamos acabar com essa palhaçada aí que vocês estão fazendo. Né? Frase, isso é bem frase de mãe, né? Vou acabar com isso aí já. Os sans-culottes, embravecidos com a arrogância desse general, prendem a família real. A família real é presa. Prendem a família real. E aí o rei é tirado do poder e é instaurada a República Francesa. Você tem a instauração da República. Você tem o fim da monarquia e a instauração da República, onde só vai existir como poder a Assembleia, o Parlamento, a Assembleia. E é isso. Finalizei a aula. Passou trote por carta, foi isso? Que é? Passou trote.
O outro cara só passou trote, né? Por carta. Não, pior que não. Pior que vai ter guerra mesmo. Vai ter. Ixi. Eles Não. É que Olha, professor. os franceses... Cadê? Deixa eu pegar aqui uma foto. Não, em vez do cara Quem vai mandar um ganhar? soldado Olha, lá, lá cara, pra... ele fez assim, ó. Fez assim, ó. Aqui, ó. Né? Vamos pro pau. Pode vir. Vou. É isso, entendeu? Vou encher a cara Não. de bolacha dos Em prussianos. vez do cara mandar um monte de gente, assim, ó, se você fizer alguma coisa com o rei, vai ter guerra. Não, ele manda uma cartinha, assim, vai ter guerra. Tipo, mano, beleza. Porque assim, qual que era o espírito revolucionário? Cara, eu prefiro a morte do que voltar a voltar a um período em que eu não tenha liberdade. Eu prefiro a morte. Você quer invadir? Vamos pra guerra, não tem problema. Não tem problema. E caso você vença, por favor, me mate. Porque eu não mereço essa vida. Eu não mereço essa vida de ser subordinado a um ser autoritário. É mais ou menos esse o espírito. E aí, na próxima aula, você consegue perceber muito bem esse espírito numa música. Da época. E que eu vou trazer para vocês. Tá bom? Mas aí deixa para a próxima aula. Né? Suspense. Beleza? É isso. Peraí, Continua no professor. próximo episódio. Esperando... Só não fecha a aula pra eu terminar de copiar aqui, peraí. Não, de boa. De boa. Ó, você tem 3 minutos e 50 para terminar de copiar. Ah, tá de boa. Maravilha. É isso aí, gente. Quem copiou, quem já fez tudo, pode sair, vai. Adeus. Tchau, professor. Alô, professor. Falou. Tchau, professor. Vamos junto. Falou. Isso aí. Eu não sei Tchau, professor. Tchau. Tchau. A Revolução Francesa é tão legal, eu adoro dar essa aula. É maravilhoso. Queria estar aí na escola pra ver a aula. Não, aqui ia ser mais da hora. Aqui ia ser mais da hora. Nossa, sem dúvida. Ia ser muito louco. Mas paciência, tá bom, tudo bem. Relaxa. No primeiro ano do ensino médio, vocês têm de novo. Vocês estão gostando de ficar em casa, ter aula em casa? Ou vocês queriam voltar para a escola? Eu tô com essa dúvida. Não, prefiro voltar pra escola. Escola, né? É muito melhor, né? Prefiro voltar pra escola. E tipo, eu acho que a aula Você é... entende melhor aqui, fazendo aula em casa. Você acha melhor, Gu? Sim, dá pra entender mais. Não sei, acho que eu prefiro ir na escola. Eu preferia estar na escola. É que escola não é só aula, né? Também a gente tem os amigos, a interação com eles, né? Enfim, é bacana também e é importante. Tem aula de educação física, tem... Exato! Quando eu era aluno, né? É o banho de sol, né? Você tá preso na sala de aula, educação física... Nossa, é uma loucura. Você nem vê o tempo passar, não é? É muito isso. Aula de educação física, ó, você pisou na quadra, acabou a aula. Você falou... Agora, né? Putz, quando você entra na sala de aula, você tá quase virando um esqueleto e a aula não acaba. Oh, meu Deus do céu, socorro. Não é? Eu fui aluno também. Exatamente. A minha vantagem é que eu fico de pé. Tchau. Alguém falou tchau. Eu fico de pé, então é vantajoso para mim, mas para ficar sentado... Tchau, professor. Tchau. Eu tinha um ciricutico quando era aluno, eu não conseguia ficar parado, não dava. Eu ficava assim. Professor, eu acho que a nossa sala é a pior na educação física. Mas eu não conversava. Eu tinha meu ciricutico, mas eu não conversava. Sei. Bom, tchau, professor. Vai acabar a aula. 1 minuto. 1 minuto. Bom intervalo. Professor, até mais. Tchau, falou. Tenha um ótimo dia. Tchau, professor. Estudem. Tchau. Façam as lições aí que os professores mandaram. Tchau, professor. Tchau. Vai acabar. Menos de 1 minuto. Tchau. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Estamos falando, Revolução Francesa. Au revoir. Au revoir, meu amour.
Minha amiga. Acho que é assim. Enfim, vou perguntar pra minha irmã. Acabou. Vai acabar? Ah, esperar acabar. Ficar aqui, esperando. Leonardo Barrada. Agora você levantou a mão, Barrada? Faltando 1 minuto? Meu Deus, deixa eu ver. Agora que você levanta a mão, faltando segundos para acabar a aula.